viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, como havia o português. Levei a música pra ele depois dela pronta. E ele não gostou, você acredita? Bagdá, ele falou assim, eu não gostei dessa Bagdá não, e essa Papo Jacaré não é bem o que eu queria. Eu falei, então eu tô gravando um disco com minha banda, a música é nossa, eu vou gravar. Ele falou, pode gravar. Diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. There is a house in New Orleans they call the rising sun. Boa! Opa! No ar, de carona com Neto Brasil, primeira vez aqui em Goiânia, gente. Que honra! Hoje, na verdade, após aí vários episódios aqui, vários de carona com Maurício Meirelles, Fábio Rabin, Luana Piovani, tivemos aqui também o Diego Ribas, ídolo do Flamengo, entre outros craques, e Léo Lins também, comediante. Gente, muita gente passou por esse programa aqui. O último foi o Pocket, que eu fiz aí com a Paty Camargo, vocês gostaram muito, foi de um jeito diferente. Esse ano de 2026 vai ter muitos de carona, já começando aí com o pé direito, daquele jeito que a gente gosta. Carlinhos Piobox, salve de pau pra você aí. Meu irmão, bom dia, obrigado por ter me recebido aqui hoje, que maravilha. Olha, é um prazer muito grande, e olha que demorou, hein? Demorou, cara. Demorou, que desde a famigerada pandemia, Sim, nós já começamos a falar, né? Eu dei aquela entrevista maravilhosa com o Neto Brasil, foi incrível, né? Inclusive, Carlinhos, de agradecer que isso aí, quando eu tava na Fiesta FM, olha lá aí atrás, o Carlinhos me deu uma entrevista fantástica. Quem me acompanha aqui há muito tempo lembra. Depois montei a rádio, ele já deu entrevista pra gente algumas vezes na Mais Brasil UK. Isso. É nessa rádio aqui que você está ouvindo, que é a Rádio dos Brasileiros lá no Reino Unido. Desde então, né, Carlinhos, estamos aí. Estamos juntos, e através dessa conexão você pode conhecer também o pessoal da minha produção, Marcinha, que é uma pessoa incrível. Fantástica, abraço pra gosta do trabalho dela, e através dela também vieram outros parceiros. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque eu tenho dois lemas comigo, entre tantos bons que a gente pode criar. Mas eu costumo dizer o seguinte: eu não perco amigos, e pessoas boas têm que estar conectadas com pessoas boas, porque afinal de contas a gente já vive num mundo tão cheio de confusões, de pessoas tão sensíveis, tão desconfiadas, e é o primeiro sinal de dúvida, as pessoas já repelem. Então é bom quando a gente tem a oportunidade de lidar com pessoas leves, pessoas transparentes, pessoas que vibram numa melhor sintonia. Então, um prazer muito grande estar aqui. Prazer, de carona aqui, edição em Goiânia. Carlinhos, por que Goiânia? Olha, eu sou dessa região primeiro, né? Nasci na cidade de Taquaral, que fica aí a uns 80 quilômetros aqui de Goiânia. De lá eu fui para Itaberaí, que já dista uns 94 quilômetros, mas é pertinho de Taquaral. Depois eu fui para Americana do Brasil, um pouquinho mais distante, mas ainda pertinho de Goiânia, acho que são 75, 80 quilômetros por aí. Depois vim para Goiânia, né, nos anos 90, quando eu trabalhei aqui na banda Marcantes, que eu fiquei 20 anos fazendo bailes, né? E depois voltei para Taquaral, daí fui para Inhumas, maravilhosa cidade que me acolheu com os meus familiares, adoro Inhumas. E voltei para Goiânia em 2001 e estou aqui até hoje. Goiânia, cara, é o meu lugar, né? Eu costumo dizer que é o lugar onde as minhas ramificações se entrelaçam. Por quê? Porque eu tenho as pessoas do interior, elas fatalmente virão para a capital, ou elas vêm, ou os filhos vêm, por conseguinte elas vão estar juntas. Então aqui em Goiânia eu tenho a conexão com os meus amigos de todas essas cidades, né? E daqui de Goiânia é pertinho para ir para essas cidades. Eu moro num bairro aqui em Goiânia que é pertinho da saída para Inhumas, já é conveniente para mim. Então só para nós fazermos essa entrevista, eu fui lá para poder concluir algumas coisas relacionadas à produção do meu show. Show esse que com certeza os fãs logo vão conhecer. E aí, a partir da nossa conversa, falei, não, então eu vou gravar aqui até Inhumas fica quanto tempo de Goiânia, mais ou menos?
Rapaz, de trevo a trevo, conforme a gente fala aqui em Goiás, 36 minutos, então é 36 quilômetros, dá mesmo com radares e trânsito intenso. Mas a gente não... a gente sai da porta da casa de alguém para chegar na porta da minha casa, por exemplo, 40, 45 minutos para andar na velocidade limite. Então é muito tranquilo. Então eu vim para cá já pra gente estar nesse encontro maravilhoso. É uma tranquilidade, cara. Então eu aqui... sou dessa região. Goiânia é o meu eixo. Quanto tempo de carreira? No dia 29 de outubro de 2025, né, eu completei exatos 46 anos de profissão. 46 anos de profissão, uau. Porque eu comecei no dia 29 de outubro de 1979. Por que essa data? O que começou nessa data? Olha, eu trabalhava como despachante, porque desde os 11 anos de idade eu já estou na relação, né? Sim. Engraxate, lanterneiro, tudo mais. Aí nesse período eu estava trabalhando de despachante. Tinha participado de um festival, que eu participei de festival desde que eu tinha 10 anos de idade. E aí eu estava então perto de completar meus 18 anos, quando um senhor que estava fazendo uma banda de bailes lá em Itaberaí me convidou para fazer um teste. Vai lá, eu até não estava muito disposto não, porque eu nunca fui muito dessa coisa de ser artista, não. Eu gosto de exercer a música de uma maneira geral. Aí, até por incentivo de um amigo meu, no primeiro momento eu dispensei. Falei, não, mexa com isso não. Aí um amigo meu chamado João Batista, que trabalhava comigo no escritório de despachante, falou, vai lá, moço, vai lá. Eu fui, naturalmente, a gente tem esse dom, essa vontade, que naturalmente eu já fui aprovado no teste, cantando, entre outras músicas, duas, que eu até comentei com o Renato Teixeira. A primeira é uma música de Alice Cooper, Dear Darling, Surprise, Forgive Me, né? How You Gonna See Me Now, aquele clássico dele, um dos clássicos dele. E depois cantei É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento. E aí até comentei isso com o Renato Teixeira. Falei, pois é, menino, o meu primeiro teste numa banda eu cantei Uma Maria. Monstro Renato Teixeira, foi no show dele agora há pouco tempo. Maravilhoso, maravilhoso. Então o que acontece? Foi nesse dia, eu não me esqueci. Aí no dia 30 de novembro daquele mesmo ano de 1979, eu fiz o meu primeiro baile na cidade goiana de Córrego do Ouro. E daí pra frente... Aí foi embora. Foi embora. O resto é história. O resto é história. Ô, Carlinhos, e aí você, todos esses anos de carreira aí, existe um Carlinho antes do Papo de Jacaré, depois do Papo de Jacaré. Sim. Só que nós vamos falar daqui a pouco do maior hit, talvez, da sua carreira, né? Que é o Papo de Jacaré. Sim. Mas nós vamos, eu acho interessante a gente falar para os novos artistas aí também como se manter como artista com 46 anos aí de carreira. Até porque a gente tá vendo imagens aí de você no Faustão há pouco tempo, você lá com o Rodrigo Faro, no Mion, no Altas Horas. Como? É o network, é o jeito que você trabalha, o que você fez de diferente dos demais? Olha, em primeiro lugar, eu não deixei que o deslumbre da carreira tomasse conta de mim, porque é natural. Olha, no momento, nós estávamos aqui, quem é de Goiânia, nós estávamos de frente ao Teatro Goiânia, contando moedinhas, porque a gente morava em Umas, eu, o Nelson e o Neils, que éramos os colegas da banda que morávamos em Umas, junto com os daqui moravam aqui. E nós, para poder virmos de lá, às vezes a gente vinha de carona com um amigo nosso. Naquele dia não viria, no outro dia. E nós contando ali na época um dinheiro para comprar alguma coisa para comer, que a gente tava com fome. Ou a gente ia para Umas, dormir lá, mas aí não tinha como voltar porque o dinheiro não dava. E num outro momento, você está lá no Japão, hospedado no hotel onde semanas antes estivera a seleção brasileira. Do lado do hotel, no anexo do hotel, tinha uma convenção de príncipes árabes. E você está ali como um superstar num país daquele. E isso é lógico que causa um deslumbramento. Sim. Mas eu diria que, se fosse resumir em uma só atitude, é não deixar que esse deslumbre te transforme, te afaste das pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou, faça você perder o vínculo com a sua família, com os melhores valores que essa família te passou. Mas é difícil, né, Carlinhos? É difícil. Muita gente não em cima, se deixar dinheiro, levar pelo ócio que o sucesso traz, porque o sucesso traz o ócio. O sucesso traz o ócio. Você ganhando dinheiro, tendo fama e tendo um punhado de gente, um séquito de pessoas te servindo, vamos dizer assim, você vai ficando meio que ocioso, você não tem que correr atrás de muita coisa. E o ócio
entre outras coisas, te permite experimentar. Aí a hora que o cara se perde na droga, o cara se perde no envolvimento desregrado com mulheres, com farras, enfim, o que quer que seja a dispersão dele, o interesse dele. Então você tem que ficar muito atento a isso. É onde eu falo que os valores que você recebe, as pessoas com quem você lida, a quem você tem um motivo para estar junto, importa muito, né? Com certeza. Então eu mantive isso. Outra coisa, o sucesso passa, né? Sobretudo no nosso ramo, que exige muito investimento, e naquela época não se ganhava dinheiro que nem se ganha hoje, por exemplo, né? Então era natural que o sucesso passasse e ficasse um pouco difícil mantê-lo com uma profusão de dinheiro e de investimento. Sim. Mas isso é outra coisa que às vezes deixa o artista louco. Ele está acostumado com aquele assédio, com aquela facilidade, com aquele dinheiro fácil. E aí quando acaba tudo... É complicado, quando passa o sucesso, as pessoas se afastam, as pessoas que só têm o interesse de estar ali durante o sucesso. E no caso nosso, não só meu, como de todos da banda, a gente não se deixou levar também por esse desespero de passar o sucesso. E eu tive o interesse também em expandir a minha atuação no campo musical, porque eu venho de bandas de baile, né? Eu canto de tudo, eu sempre tive muita paixão pelo aprendizado na música, e com isso, dentro da música, eu pude expandir a minha atuação, além daquilo que é óbvio, que é cantar, tocar, fazer shows e tal. Eu componho, sou autor de quase que 90% das músicas da banda, dos discos vários que nós fizemos. Sim. Sou autor de quase 100% daquilo que eu mesmo produzo. Eu produzo outros artistas, eu faço backing vocals, como eu fiz com o Bruno Marrone durante 2 temporadas, em 2008 e 2009. Eu gerencio carreira de artistas, eu faço workshops de trabalho, de carreira artística, essas coisas mais. Então você não ficou ali só... o sucesso veio ali no Papo de Jacaré, não. Você falou, vou expandir meu conhecimento aqui, vou produzir. Pendurado no que eu tinha alcançado, não. Eu continuo vibrando e trabalhando. E o mais importante, cara, não descuidar da sua saúde geral. Boa. Sabe? Saúde mental, saúde espiritual, a saúde física, né? Então isso é que acho que me fez. E o que você faz para cuidar da saúde no auge dos seus 60 e alguma coisa? 64, tá bem demais, gente. Obrigado, O que você faz? Cara, eu não descuido da minha forma física. Eu faço a minha calistenia todos os dias, né? Eu gosto. Eu corro também, caminho sempre. Adoro correr e caminhar na chuva. Me alimento de uma maneira bastante saudável, né? Eu desde 2020 me tornei vegetariano e fui tornando aos poucos, mudando a alimentação para o corpo não chocar, vamos dizer assim. E tenho todo um cuidado com aquilo que eu me alimento. Nunca fui dado a vícios, nunca fumei, nunca bebi, a droga passou batida também. Sim. E... aí já tá respondido. Exatamente. Né? Eu diria que durante um tempo só o rabo de saia era complicado. Mas até isso acalmou. Tá tudo certo. Eu tô hoje muito bem, tranquilo, né? Vivendo com uma pessoa que eu gosto muito. E então eu acho que o mais importante de tudo é você ter esse cuidado geral. E cuido muito da minha parte espiritual, cara. Sim. Eu gosto muito, faço filosofia. Boa. Eu acho que é uma coisa muito boa. É isso. Carlinhos, então vamos trazer pra gente entrar em outros assuntos musicais aí. Vamos trazer então um Papo de Jacaré, que eu quero saber das histórias dos bastidores. Primeiro, vamos colocar a galera na edição aí, vai ver que a gente vai cantar essa música aqui ao vivo. E nós vamos cantar aqui. Olha, o Papo de Jacaré é o maior sucesso da banda P.O. Box. Sim. Né? Você fez um trabalho espetacular. Não só no pré, durante e o pós. Sim. Né? Porque isso. Não é só você ir lá e lançar um estouro de um hit aí. Como é que faz pra trabalhar ele depois? Pra quem me acompanha nas redes sociais, lá na minha página do Facebook, tem o Carlinhos Santos, tem a fanpage do Carlinhos P.O. Box. Sim. Mas tem também a página do Carlinhos Santos. Olha aí. Lá eu tenho um grupo que chama P.O. Box, Chama que se mantém, onde eu atualizo alguma coisa relacionada aí da banda, né? Tá. Olha, Papo de Jacaré pra mim, eu vou fazer as palavras do meu amigo Jairo Góes, grande parceiro, compositor do grande sucesso, foi dando porrada, um punhado de outras músicas aí. Meu grande amigo, dos meus melhores amigos. Ele falando do Rivanil, nosso saudoso Rivanil, que infelizmente nos deixou há coisa de um mês e pouco atrás.
Ele falou, olha, Deus põe as pessoas no caminho da gente, eu considero isso. Em 1988, quando eu comecei a produzir meu primeiro disco em estúdio, produzi um disco com um pessoal aqui de Goiânia, no estúdio Marcantes, eu precisava de um baterista. E através do Alcione, que na época não era meu compadre, que viria a ser o baixista da banda P.O. Box, que trabalhava numa banda chamada Realce, ele falou, não, Carlinhos, eu vou te indicar. Ele estava tocando guitarra comigo no disco, ele falou, eu vou te indicar um baterista. E me indicou o Rivanil. Aí eu já coloquei para participar da primeira gravação em estúdio. Daí nasceu uma amizade. Dessa amizade, ele estava com o irmão dele, o Rony, e queria gravar um disco. E não tinha recurso, não tinha condição. Aí pediu o dono do estúdio, para ver se ele ajudava ele a gravar o disco. E o dono do estúdio falou, pode, mas aí tem que arrumar um produtor. E ele já tinha tocado para mim como produtor, falou, não, vou falar com o Carlinhos, ver se ele produz para mim. E eu produzi o disco dele, o Rony Vai Rivanil, para ajudá-lo mesmo. Inclusive ele gravou, acho que 1 ou 2 músicas naquele disco, minhas. E daí cresceu, nasceu uma amizade. A filhinha dele nasceu, a primeira ele queria que eu fosse compadre, até hoje a gente se falava compadre, né? Queria que eu fosse padrinho dela. Pois é, e aí continuamos fazendo algumas coisas juntos. E foi um grande sucesso aquele disco dele. Foi onde surgiu a Comadre Compadre, né? E outras canções que ele fez, um disco meio miscelânea, um balão de ensaio do que poderia ser o rumo que eles iam seguir. Sim. E daí começou o processo. Ainda naquele ano de 1997, exatamente em meados de abril, ele me pediu para cuidar dos vocais do show dele. Ele tinha um grande show aqui na Pecuária de Goiânia e precisava de alguém para produzir aqueles vocais e queria que eu produzisse, que ele já conhecia meu trabalho nessa área. Aí eu arregimentei a Fabiana, que é a minha parceira do I Love You, Position, né? Merci beaucoup. Isso, e mais uma outra profissional, se não me engano era a Osana, não me lembro agora. E nós fomos então fazer esses vocais. Fiquei um tempo lá e aí que aconteceu o processo. A gente foi fazendo mais coisas juntos, ele foi crescendo e o tempo muito curto, mas a gente não deixava de ter os contatos. Daí eu comecei a gravar o meu disco com a banda P.O. Box. Eu, Jairo, Alcione, depois nós convidamos o Nelson e o Nil Araújo. Eu acertei a banda com o Jairo e com o Alcione, que a gente já era parceiro de muito tempo, mas naquele processo eu falei, eu quero colocar 2 parceiros, eles foram totalmente a favor e assim chegamos até lá. Enfim, resumindo a ópera, um belo dia eu estava já gravando o disco, o Nil me chamou em casa e falou, eu tô com 2 letras aqui, eu quero que você faça a música pra mim. E era uma música chamada Bagdá, uma letra chamada, que ele deu o nome de Bagdá, e Papo Jacaré. Uma letra enorme, né, que falava de aquilo ali que já tem na letra, mas falava umas coisas como eu fugi da escola, eu sou terceiro mundo. Aí eu olhei pra letra, ele falou, eu quero uma música assim, assim, assada, e me deu uma referência de uma música que estava fazendo muito sucesso na época. Bom, aí começou o processo, porque eu sou meio reticente assim de ficar copiando a ideia. Lógico que tudo é fruto das nossas influências. Todo mundo que nós admiramos e que nos influencia foram influenciados por alguém que eles admiravam. Exatamente. E o processo é assim sucessivamente, né? Mas eu cheguei em casa e falei, não, vou criar alguma coisa diferente. Primeiro olhei a letra, né, que eu sou meio chato com essa coisa de letra. E aí tirei aquelas coisas de terceiro mundo, fugi da escola, ligava pra ele, falei, Nil, eu não quero esse negócio de terceiro mundo, já a gente precisa sair dessa pecha, né? Esse complexo de vira-lata, vamos dizer assim. Sim. E também, esse negócio de fugir da escola, não gosto de mensagem negativa nas minhas letras, não. Não gosto de induzir ninguém como se fosse normal fugir da escola e blá blá blá. Não, se vira. Liberdade total pra você fazer a música aí. Aí já fui mudando a batida, aquela coisa toda, mas os detalhes a gente pode contar na outra hora, ou mesmo depois. Levei a música pra ele, depois dela pronta. E ele não gostou, você acredita? Bagdá, ele falou assim, eu não gostei dessa Bagdá não, e essa Papo Jacaré não é bem o que eu queria. Eu falei, então eu tô gravando um disco com a minha banda, a música é nossa, eu vou gravar. Ele falou, pode gravar. E eu gravei, né? Aí eu fui pro estúdio, obviamente, né? Eu tava produzindo os arranjos, aquelas coisas todas. E aí o Guilherme Bicalho, que era o responsável por fazer tudo aquilo conosco, que era o produtor, um cara incrível, muito competente. Aí fomos criando aquelas coisas, eu queria colocar isso aqui, essa professorinha falando inglês, eu queria pôr uma vinheta que lá no meu Spotify, nas minhas redes, de uma maneira geral, tem o primeiro disco da banda P.O. Box, que é o Até o Sol Raiar. Lá os fãs vão conhecer o personagem da música Papo de Jacaré aprendendo inglês para poder ganhar a professorinha. É uma vinheta de 19 segundos, muito interessante.
Aí a música começa, depois de um scratch. Mas qual momento você sentiu, falou, é sucesso no Brasil? Qual foi o... Deve ter tido ali uma virada ali. Olha, é o seguinte, a partir do momento que a música foi crescendo dentro do estúdio, ela não dava essa impressão, mas não porque não fosse boa. Porque a gente tava no processo de gravação, gravava uma música, começava outra, gravava uma, começava outra. E aí você não parava de dizer, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, mas você sentia que o disco tava ficando bom, as batidas diferentes, tanto que foi aquele sucesso todo. Mas teve um momento que eu senti, porque eu chegava em casa e falava para as minhas filhas que eram adolescentes, eu tinha 3 filhos adolescentes na época, e mostrava para eles, como eu mostro tudo que eu faço, né? E eu mostrava as músicas, as meninas, pô, legal, pai, aquela coisa, né? De repente eu cheguei com o Papo de Jacaré, uma amostra, na batida, aquela coisa, ainda não tinha criado os diálogos, as brincadeiras. Sim. Minha filha, eu lembro que a Marina, minha mais velha, ela tava ali limpando a casa, aquela coisa, eu morava em Umas. Quando eu coloquei a música, ela parou com o rodo assim, pai, essa música é muito boa, porque elas ouviam isso o tempo inteiro, participavam de academia de dança, axé, essas coisas todas. Aí eu pensei, falei, uai, elas nunca fizeram nenhum comentário, eu trouxe músicas aqui, elas ouviam e ficava naquela do tipo assim, não, tá legal, não vou falar pro papai que ela não é boa, eu não vou dizer que eu gostei pouco, eu não vou dizer que ela é ruim, meu pai, né, aquela história. Mas naquela ela parou, eu falei, ó, tem algo aí. As meninas sabem, as meninas conhecem. Aí eu já comecei a falar pros meninos, ó, eu acho que essa música aqui e tal, mas assim, sem aquela expectativa. Tanto que a primeira música de trabalho era Até o Sol Raiar, que é a música que abre o disco. Como sempre eu gostava dessas misturas, lá tinha umas misturas de maracatu, tinha uma levadinha de rock aqui nos vocais, na guitarra e blá blá blá. Aí quando o Papo de Jacaré começou a ser ouvido, aí meu filho, aí era ouvido e pá, como é até hoje. Isso que foi pra galera saber aí, Carlinhos, foi que ano isso, o auge da Papo de Jacaré? 1997, no dia 24 de dezembro de 1997, eu sou muito bom com datas, essas coisas, memória histórica é boa. Nós recebemos o disco de um pessoal aqui em Goiás que resolveu nos produzir, assim, artisticamente, né? Era o pessoal da Marcação, o Dito Botelho e o Baio. Os dois, eles tinham uma produtora aqui que trabalhava com artistas assim, falou, não, nós vamos lançar o seu disco aqui. No dia 24 de dezembro, eu lembro que eu vim a Goiânia com a minha ex-esposa, no caso, né? A época, a Cida, a Marina, e nós viemos até para uma consulta que suspeitava que estávamos com dengue. Era uma virose, né? Sim. E aí de lá eu passei lá na Marcação, em Campinas, né? Quem é de Goiânia sabe, ali na rua Santa Luzia. E lá nós fomos buscar os discos. Dia 24 de dezembro, por volta de 13, 14 horas, eu peguei o disco na mão, aquela emoção de ver o disco. E aí, cara, nós consideramos que o lançamento oficial da banda P.O. Box, que a gente viu que era uma loucura, um sucesso total, no mês de abril, se eu não me engano, daquele ano de 1998, quando nós fizemos um show em Santa Helena de Goiás. Não coube as pessoas no clube, não coube o número de pessoas, lotou, passou ingresso de forma loucura. E aí a gente viu que realmente ali a gente tinha um negócio bom e foi aquilo. E foi o que foi. Vai lá. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, como havia o português, e vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré, mas você fala por favor a minha língua, que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Então diga como é. Diz que vai me ensinar. Então diga como é. Diz que vai me ensinar. Então diga como é. Diz que vai me ensinar. Então diga como é. Uau! Salve de palmas aí, Carlinhos! É sempre Carlinhos P.O. Box na área! Cara, que nostalgia! Que alegria. É bom, né? O Papo de Jacaré, aí que tá, as músicas daquela época, ela trazia essa alegria mesmo assim, natural, né, Carlinhos? É verdade, e engraçado é que esse cuidado meu com a letra, essa coisa toda, fez com que
As crianças gostam mesmo de qualquer música alegre, dançando, ver os pais ouvindo, dançando e cantando, vão gostar. Mas vamos combinar, tem algumas músicas, alguns temas que o artista devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa e sair por aí, sabendo que criança vai ouvir e tal. Essa é a minha opinião. Mas enfim, cada um na sua. Isso, é música boa de verdade. Eu sou do tempo, cada um na sua, todo mundo com suquita. Então, o que acontece? Boa. Eu, pelo menos, não quis fazer isso. E o resultado? As pessoas iam nos nossos shows, às vezes ficava aquela coisa, uns meninos novinhos vinham pedir autógrafo. Não, vamos, meu pai tá me esperando ali, a família ia. Sabe o resultado? Fui fazer um show em Mafra, Santa Catarina, e tive o prazer, isso foi em agosto de 2017, tive o prazer de chegar lá um casal, ou seja, passados 17 anos daquele sucesso todo da época, um casal que se casou por volta de 2001 e tinha 3 filhos, né, que estavam ali na faixa de 12, 14, a escadinha, né? Sim. Eles fizeram os 3 filhos assim, mantiveram muito próximos uns dos outros, foram assistir meu show. Chegou e falou: olha aqui, meus filhos cresceram em casa ouvindo as músicas de vocês, quando você veio tocar aqui, eles vieram agora, querem te conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. O meu público, cara, envelheceu, amadureceu, a família curtindo, os filhos, o cara ouvia as músicas sem agredir, e o resultado, esses meninos todos cresceram curtindo a gente. O resultado é isso aí. E toca até hoje nas festas de crianças também. Olhar os meus insights, né, nas minhas redes sociais, o meu público me acompanhou, cara. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. A gente fica muito feliz com isso. Ó, e lembrando que o Carlinhos P.O. Box, nem só de papo de jacaré ele vive. Nós vamos trazer agora um poporri, como eles dizem, de músicas diferentes, rock and roll, coisa boa pra você do outro lado aí, que você talvez não tá acostumado a ouvir na voz do Carlinhos P.O. Box, mas ele vai trazer aqui agora pra você. No, I can't forget this evening, all your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. Ou então, it's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're down. Outra que eu adoro, ó. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I won. Essas são algumas canções que a gente canta por aí, tipo insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Ou seja, essa experiência com o banda de baile fez com que a gente aprendesse muito, e é de um tempo que a gente saiu de um Fly me to the moon, let me start among the stars. De repente você tava num quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Ou então você começava com bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Então essa experiência fez com que a gente pudesse cantar um pouco de tudo, além de estudar um pouco da história da música de uma maneira geral, que é a minha grande paixão. Então eu adoro poder dividir isso com vocês. E se você quer conhecer mais do meu trabalho e dessas interpretações, é só ir nas plataformas sociais, aliás, plataformas de streaming, além das redes sociais, desde Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music, e colocar Carlinhos P.O. Box no Instagram também, no YouTube, que você vai conhecer um pouco desse lado, meu outro lado, além do tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês. Além disso, a gente canta muito mais, a gente filosofa, que eu adoro filosofia, né? Então é isso aí, um pouco do Carlinhos P.O. Box para vocês.
Prazer estar aqui. Oferecimento da Steam Travel, que é a nossa empresa aqui de viagens, que está sempre patrocinando aqui o De Carona com Neto Brasil. Steam Travel, que está há mais de 50 anos no mercado no Reino Unido. Gente, a Steam Travel é a empresa aí que vai te ajudar em tudo em questão de viagens. Eu tô aqui em Goiânia, literalmente aqui na porta do Goiânia Shopping nesse momento. Verdade. Parque Vaca Brava aqui, Parque Vaca Brava aqui, ó. Você quer viajar pra cá? Só tem um lugar aí, gente, ó, lá em Fulham Broadway. Ó, Steam Travel tem um escritório lá que pode te receber ou pode ligar aí, fala que veio através aqui da Rádio Mais Brasil, que através do Neto Brasil. Eles vão te dar uma moral aí, não só na questão de passagens aéreas, mas também cruzeiro, enfim, tudo. Quando o P.O. Box, Carlinhos P.O. Box e quem sabe DJ Prodígio, com certeza, fazer a nossa turnê por lá, quem vai nos levar? Steam Travel. Com certeza. Com certeza, gente. Ó, e outra coisa, vocês vão voar com a TAP Portugal. Por que a TAP Portugal? A TAP agora, ela tem mais de 14 destinos para o Brasil, direto. Olha só. Antigamente a gente tinha que ficar só indo de Guarulhos para Goiânia, agora não. A gente tem a opção de Brasília, tudo com a TAP. Brasília, a partir de julho agora tem Curitiba também, mais um novo destino. Tem Manaus, tem Florianópolis, ou seja, a TAP junto com a Steam Travel tá te ajudando a realizar o seu sonho aqui no Brasil também, beleza? Steam Travel é o jeito certo de viajar e TAP Portugal, o jeito lindo de voar. Vambora. Boa. Qual que foi o show inesquecível da carreira do Carlinhos P.O. Box? Cara, nós tivemos muitos momentos inesquecíveis, como eu citei Santa Helena e tantos outros por esse Brasil afora. Mas sem dúvida alguma que a nossa turnê ao Japão foi muito significativa, porque a gente fez uma turnê aos Estados Unidos também, no ano anterior, no final de 2000. Sim. Mas lá nos Estados Unidos foi exclusivamente para brasileiros. Você não canta em inglês, claro, é um pouco complicado. Igual todo artista. Mas no Japão não, nós tocamos para os japoneses. Entre os brasileiros que lá estavam, obviamente. E eles cantavam direitinho, Carlinhos? Cantavam, gritando nos shows. Tinha turnê de coreanos que estavam por lá também, que conheciam Papa de Jacaré, cantavam, pode dizer que saltar, aquela coisa assim. Pode dizer que foram 4 shows maravilhosos. A gente fez em Ota, acho que em Toyohashi, acho que em Hamamatsu, se eu não me engano, e Nagoya, né, naturalmente. Foram 4 shows maravilhosos, além de conhecer o Japão, que é incrível, né? Então, o pessoal maravilhoso. Que legal. Isso foi que ano? Foi incrível, foi em março de 2001. Uau, já em 2001, cara. Isso, quando a gente estava lançando o disco dos Bichinhos, o segundo pela gravadora, que teve a música lá em Mauá, Teresópolis, Gaudinópolis, que foi trilha da novela Estrela Guia. Eu lembro da Sandy. Isso, foi a única novela que ela fez. E o nosso personagem da nossa música era o Evandro Mesquita, que ficava ali, acho que com a Isabela Garcia, né? Ele ficava naquela dicotomia ali, eu vou pra cidade bucólica, eu fico na cidade grande, e o personagem foi crescendo e a música foi seguindo aquilo, foi realmente um momento muito especial. Então, quando nós estávamos lançando aquele disco, nós também fomos fazer a turnê ao Japão, inesquecível. Lá em Mauá, Teresópolis, Gaudinópolis, Armação de Búzios, Jeriba, será. Música linda, adoro. Em Goiânia, de carona com Carlinhos P.O. Box aqui, cara. Que prazer, que honra estar aqui batendo um papo com você. Eu que sou lá dos anos 90, eu nasci em 89, mas eu vivi essa época aí do Carlinhos P.O. Box, do Papo de Jacaré, até hoje lá. Menino, né? Eu era criança. 11 anos curtindo Papo de Jacaré. Curtindo Papo de Jacaré. E nós estamos aqui agora e hoje eu sou, né, tô à frente de dono de rádio aí, e sempre toca lá nos melhores dos anos 90. Quando eu coloco no intervalo do meu programa no Coffee Break Show na rádio, a galera fica louca. Por quê? Porque além de tudo, quem gosta do Papo de Jacaré aqui no Brasil é uma coisa. Outra coisa é quem tá aí fora do Brasil, que remete todas as memórias positivas daqui, né? Carlinhos P.O. Box aqui na Rádio dos Brasileiros no Reino Unido. Traz aí suas redes sociais pra gente. É facinho, é só você digitar @Carlinhos P.O. Box, né? E você vai me encontrar no Instagram, você vai me encontrar no Facebook, até no TikTok, no YouTube. Olha, eu trabalho de forma muito orgânica, mas realmente quem tá ali
é muito ligado a mim, eu fico super feliz. Então você me acha nas plataformas, nas redes sociais como Carlinhos P.O. Box. Facinho, gente, tá fácil. Muito obrigado, gente. Até o esse é o primeiro de carona do ano, já começando com esse cara maravilhoso. Sigam ele aí, inclusive lá no... Tem canal do YouTube também, né, Carlinhos? Tem YouTube também, Carlinhos P.O. Box. Tudo Carlinhos P.O. Box, pra você ficar ligado. Eu sou fã incondicional aqui. Então mandar um abraço aí pra toda a galera que tá nos acompanhando aí do Reino Unido, da Europa em geral. Já começando com o Pé Direito 2026. Daqui a pouco nós estamos de volta ao vivo aí na programação. Beijo pra vocês. Bye, bye, galera. Bate palma aí, bate palma aí. Papo Beijo de no coração, jacaré. feliz Bora. 2026. Bora. Sou canhoto, mas comecei com o pé direito.